Caso Titan LOL, do Serginho Fatur. Engravidou do amante e ainda fez o namorado assumir a criança. O cenário de League of Legends do Brasil realmente é uma fonte inesgotável de tretas e polêmicas bizarras. E dessa vez a gente vai ver, talvez, a história mais bizarra de todas que já aconteceram. Moleque, as paradas que eu li dele falando, tipo, meu sonho era ser pro player. Aí, quando eu descobri isso, larguei tudo, fui estudar e trabalhar. Acordava 5 da manhã. Tipo assim, imagina tu é esse moleque, com 16 anos, pai. 16 anos? Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou contar uma história pra vocês digna de roteiro de novela das 8. Tem gente famosa, traição, pai assumindo filho que não é seu e exame Uma de novela mexicana. DNA. Você não é o padre. Parece um absurdo, mas aconteceu, e no mundo dos games ainda por cima. Eu vou contar tudinho pra vocês, mas antes um Os nerds estão fodidos. recadinho importante. Você sabia que a Blaze é um site de jogos onde você pode se divertir de quebra, sair... Esse caso estourou há mais ou menos uns 2 meses atrás lá no canal do Tragicômico. Porém, eu vi em um react do MyConquister. O Maicon divulgando as tretas pelo mundo como sempre. E por mais que já seja considerado um caso antigo, eu quis trazer pra vocês mesmo assim porque a fofoca é boa. Não, e tem uns caras que vêm comentar aqui no canal ainda. Nossa, isso é um canal de fofoca. Que coisa mais feia. E o que você tá fazendo aqui no canal de fofoca, meu querido? Tá vendo fofoca, né? É sim. Você gosta da fofoca, né? Aí eu perdi no argumento. Mas sem enrolação, vamos ao enredo. Essa história envolve 2 jogadores de LoL, um profissional e um aspirante a profissional. E além dos dois também conta, obviamente, com a sementinha do mal, ou seja, a namorada de um deles. Ou dos dois. E pra quem não vive esse mundo e não sabe o que é LoL, se trata de um jogo online, League of Legends. League of Legends. Por isso o LoL, L-O-L, League of Legends. Não me diga. Ele é um jogo estilo MOBA, ou seja, Battle Arena, que resumindo, a galera fica numa arena com seus personagens se quebrando no pau. Esse game é tão famoso que rolam campeonatos importantíssimos na eSports. E se você é um pouco mais velho e acha que isso é bobeira, saiba que é televisionado e narrado pela Rede Globo. Já saiu até matéria no Fantástico. Tem ola, tem torcida enlouquecida, tem locutor e comentarista, tem 2 times, tem jogador profissional que é ídolo de multidões, tem entrevista coletiva e é num estádio. Parece muito com futebol, mas é game. A treta começou quando um jogador de LoL chamado Luxai tomou um exposed da namorada. Essa namorada se chama Letícia, mas é conhecida como Tice. E no exposed ela disse que ele surtou, brigou, xingou, ameaçou ela e etc. Com esse tal exposed, o cara trouxe à tona os motivos dele ter surtado. Ah, e ele tinha motivo pra surtar, se tinha. Nessas declarações ele conta que os dois começaram a namorar em maio de 2021, quando ele tinha 16 anos e ela 24 anos. Se é o contrário, um negócio desse, meus queridos, Dá uma cadeia. ao que dá a entender, eles namoravam virtualmente. Porém, ela foi até a casa dele em outubro do mesmo ano e passou 3 semanas junto com ele e a família. Após esse período, ela foi embora dizendo que ia visitar um tio. Pelo menos era o que o Luxai pensava. Porque foi aí que ela deu uma fugidinha e traiu o menino. Uma semana depois dessa fugidinha, ela voltou pra casa do Luxai e ficou por mais 2 semanas. Foi aí que ele decidiu terminar com ela. Porque ele descobriu a traição, Serginho. Não, ele ainda nem fazia ideia. Ele terminou porque queria focar na carreira e se tornar um pro player de League of Legends. Pro player, pra quem não sabe, é um jogador profissional. Brabo, o cara focou certo. No dia 17 de dezembro daquele ano, ela foi embora definitivamente. Mas logo no dia 23, nenhuma semana depois, ela procurou o Luxai dizendo que estava grávida. Sendo assim, ele acolheu ela, praticamente abandonou o seu projeto de ser pro player e começou a trabalhar em período integral. Tudo para poder arcar com as suas responsabilidades. Ele recebeu a notícia de que seria pai Pensou e começou certo. a correr atrás para sustentar a criança. A família dele também foi bem solícita e ajudou os dois pra caramba. Portanto, a partir disso,
isso, ela começou a morar com ele na casa da família dele, já que se tratava de um menino de 16 anos, é óbvio que ele tinha que continuar morando na casa da mãe, né? Ou ela, por ter 24 anos, que devia assumir a responsabilidade e ele morar com ela. Mas foi completamente o contrário. O Luke Shy e a família arcaram com tudo no quesito financeiro. Do primeiro ao 8º mês, ela não gastou R$1. Fizeram chá de bebê, enxoval e os caralho. Mas do primeiro ao 8º mês, Serginho, uma gravidez não tem 9 meses? Calma que vocês já vão entender. Após um tempo morando juntos, o Luke Shy começou a perceber que ela tava começando a ficar um pouquinho diferente. Como sempre se dizem nos relacionamentos, né? Tava meio estranha. Mas estranha de que jeito, Serginho? Sempre que ele chegava perto dela, ela escondia o celular. Nossa, que gostoso. Tô vendo TikTok. A típica atitude de quem tá escondendo algo. Quando ele se encheu dessas atitudes, ele pediu pra ver o celular dela e ela negou, obviamente, né? Já entrou na defensiva, provavelmente com aquelas típicas frases. O quê? Você tá duvidando de mim? Tá me tirando pra vagabunda? Você querendo ver meu celular a todo custo significa que não confia em mim? Depois de várias brigas, ele deu um jeito e conseguiu ver as mensagens no celular dela. E pra surpresa do pobre coitado, ele descobriu coisas terríveis que ela vinha fazendo com ele. Em um primeiro momento, ele pensou que ela estava só traindo ele. E o cara ainda pensou em relevar, perdoar pelo bem da criação do seu filho. Mas indo mais a fundo nas mensagens, o Luke Shy percebeu que se tratava de algo muito pior. Ele não era o pai da criança. Sim, a namorada que ele acolheu, cuidou e sustentou, estava carregando o filho de outro na barriga e dizendo que era dele. Mas como que ele tinha 100% de certeza? Porque inclusive ela já tinha feito o DNA com o pai verdadeiro da... O outro cara devia ser muito lascado, ela deve ter pensado, tipo, ai meu Deus, eu preciso de alguém que tenha dinheiro pra me sustentar. E o filho e foi pro menino que também tava começando a focar na carreira de pro player, entendeu? Ainda morando com os pais. E talvez ele deveria ser a melhor opção pra ela, entendeu? E não outro cara. Criança, escondido dele, fazendo com que o cara continuasse acreditando que o filho era dele e consequentemente fosse criando, né? Vocês estão ligados no que aconteceu aqui? Uma mulher de 24 anos saindo com um menino de 16 anos, que como eu disse, se fosse o contrário ia dar uma treta pesada. Ela traiu o menino, engravidou de outro, mentiu pro menino que o filho era dele, viveu 8 meses nas custas da família do cara, fez um DNA escondido com outro cara, descobriu quem era o pai verdadeiro e simplesmente não contou, tipo, ah, foda-se. Eu sei quem é o pai, mas deixa esse aqui que não é sustentando. Mano, o que a gente classifica isso aqui? Eu nem sei, eu nem sei como classificar, sério mesmo. Se a gente ouvindo essa história já começa a ficar meio puto, imagine o cara que passou por isso. E ainda não podia ficar putinho, surtar, falar umas merda que tomava exposed. Porra, pelo amor de... Ele disse que quando essa bomba estourou, a família resguardou ele, já que era um menino. Cuidaram de tudo com ela, já que era de maior, junto com a família dela também. E detalhe, em nenhum momento expulsaram ou desampararam ela, mesmo depois de descobrir toda essa lavagerice. O Luke Shy contou também que a família dele ficou mega abalada, já que todo mundo tinha criado vínculo, né? Sei lá, os pais pensando que iam ser avós, os irmãos pensando que iam ser tios e etc. Uma parada dessa não abala só os dois, abala a família inteira. E lembra no início ali que eu falei que o moleque tinha motivos pra surtar? Então, mano, a mina fez tudo isso com o moleque, um moleque que nem tem cabeça de homem formada ainda, com responsabilidades e tudo mais, meteu o chifre no menino, engravidou de outro, tudo isso que eu já falei, e ele ainda não podia nem ficar brabo, né? Porque daí ele falou umas merda pra ela lá e ela meteu o exposed nele lá. Mas Serginho, quem é o pai verdadeiro dessa criança? Pois bem, se trata de outro jogador de LoL, mas dessa vez um profissional e bem famoso, o Titã. Ela tinha que dar pro profissional, né? Porque o cara ainda não era pro player, né? E ela descobriu, então ela pensou, não, preciso dar pra um profissional. Esse cara é mega conhecido no ramo, até porque ele já foi campeão brasileiro de LoL por várias vezes e inclusive já representou o Brasil no Mundial. Fala rapaziada, eu sou o Titã, The Cara da Red Candies, como todos. Caraca, o menino nasceu com essa cara, corra feia, velho. Nossa. Conhecem, e eu tenho 21 anos. Eu comecei a jogar LoL em 2009 e quando eu tinha 9 anos de idade, eu virei jogador profissional em 2017. Vai tentar ganhar um pouco mais de tempo, atrasar a equipe do Flamengo, recebe bastante dano, PRTT, Goku, essa nessa sincronia e olha isso! Peraí, jogava LoL 2017, quando tinha 9 anos? Não sei, não entendi bem. Respeito de Deus!
Depois dessa treta exposta, o Titã teve que se pronunciar. Eu vou ler o que ele disse na íntegra aqui pra vocês. Salve pessoal, vou esclarecer meu lado dessa história que surgiu ontem no Twitter. Antes de mais nada e mais importante, sim, sou o pai e desde o momento que tomei conhecimento disso, tenho cumprido todas as responsabilidades, ajudando de todas as formas possíveis para que o bebê tenha o melhor. Em novembro de 2021, saí apenas uma vez com uma menina, que até aquele momento eu não sabia que namorava, não me falou. Inclusive, obviamente, nessa época eu estava solteiro. Praticamente nunca mais nos falamos, até então. Ela apareceu 8 meses depois falando que possivelmente eu era o pai do filho dela. Óbvio que assustei, mas não deixei de ser o mais prestativo possível nesse momento para ela. Ela veio para São Paulo, onde fizemos o exame de DNA e de fato o filho era meu. Em momento algum deixei de assumir a paternidade, muito pelo contrário, está registrado no meu nome, tudo certinho. Em conversa com ela, optamos por manter esse assunto de forma privada e por isso não me pronunciei antes sobre. Enfim, eu não fiz absolutamente nada de errado. Obrigado a quem me acompanha de verdade. A Tice também se pronunciou a respeito do caso, onde ela diz basicamente as mesmas coisas, mas pendendo pro lado dela, dizendo que o cara também traía ela, que ele não era um bom namorado, e também disse que tinha comprado uma pílula no dia seguinte, quando saiu com o Titã, mas esqueceu de tomar. E com isso ela meio que justificou o fato dela fazer o cara que não é o pai assumir a parada. Mano, é um texto gigantesco Nada que dá o ponto dela, mas pra mim nada justifica o que ela fez. Nada mesmo, absolutamente nada do que ela diga vai justificar. Nem Nada. depressão e ansiedade, como ela disse. E eu fico puto pra caramba com isso, porque eu sofro de ansiedade e não saio utilizando meus transtornos de muleta. Essa parada ainda banaliza depressão e ansiedade, incita as pessoas a utilizarem depressão e ansiedade como desculpa pra merdas que fazem. Enfim, eu vou deixar o link do vídeo do Tragicômico aqui na descrição, onde ele lê na íntegra todos esses pronunciamentos. Se você tem interesse de ver detalhe por detalhe, é bom você ir lá no canal dele. Eu queria dar vários conselhos pra vocês a respeito disso, mas eu só tenho um, que é usem camisinha. É o único conselho que cabe nessa história, porque infelizmente, fora isso, Que você não cabe tem mesmo. como se prevenir desse tipo de pessoa. Não adianta querer julgar o moleque de corno, etc, porque ele tava querendo perdoar ela no início, mas entendam que ele é a vítima dessa história, e muito menos o Titã, né? Que segundo ele, nem sabia que a menina tinha namorado. Portanto, apenas usem camisinha e torçam pra esse tipo de pessoa não cruzar na vida de vocês. Beleza, galera? Todos os links necessários aqui estarão na descrição. O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou! Serginho Vator aí, ó.